vamos falar sobre o experimento 4, que foi a titulação coulométrica. Então, antes de mais nada, primeiramente nós temos que falar, para introduzir o assunto, falar da titulação coulométrica. Então, a coulometria é uma técnica analítica, que é baseada principalmente naquela reação de oxirredução, Então, nós temos ali uma reação de ganho e perca de elétrons, certo? Reações essas, algumas delas, são até reações não espontâneas, certo? Então, nós temos ali a redução ou oxidação desse analito, que a gente consegue fazer uma conversão quantitativa para um novo estado de oxidação, consequentemente podemos determiná-los, certo? Nesse sistema tem o eletrodo de trabalho, que gera o titulante, que será o ânodo. Então a gente está falando aqui de uma espécie que vai oxidar. Esse ânodo titulante ele vai oxidar. E o eletrodo de aço inox, que será o cátodo, onde ocorrerá a redução. Então, pessoal, a coulometria de corrente controlada, que é o caso específico do nosso experimento, ela emprega uma corrente constante, Então, ela é um método que emprega a corrente, Então, a corrente elétrica, ao contrário da potenciometria, é diferente de zero, Mas, nesse caso aqui, de titulação coulométrica, a corrente é constante, E com a corrente e com o tempo unido, nós conseguimos determinar a carga, através da equação Kitt. Vamos lá, então. Primeira parte desse experimento, pessoal, nada mais é do que montar a aparelhagem do sistema, Então, o multímetro é em série, O multímetro, ele geralmente é em série. Uma das saídas da fonte é conectada em corrente contínua, certo? Nós ajustamos ele principalmente na faixa, na corrente de 200 mA, E conectamos os cabos à saída de corrente contínua, Então, um deles é ligado, conectado no cabo, ao polo da outra fonte, e é ajustada essa fonte aí de corrente de 200 mA, certo? Conectado esses dois cabos em curto-circuito, Então, até lembro do sistema ligado e desligado, Ele é um sistema principalmente conectado ali com uma lâmpada, onde nós podemos controlar esse curto-circuito, a diferença de potencial ou não, de corrente, desculpe. Então, pessoal, nossas práticas, essas análises coulométricas, elas vão ser empregadas para nós determinarmos a concentração de ácido ascórbico, Então, aqui, primeiramente, a gente vai preparar essa amostra, transferir. Detalhe, percebam que nesse tipo de prática, a quantidade de matéria da amostra ela é muito menor. Então, aqui, a quantidade transferida de 50 microlitros, transferido para o becker de 100. A ele adicionamos o indicador de amido, Então, o indicador amido, pessoal, é um indicador de coloração, como se fosse a titulação clássica, Então, a gente vai perceber o final dessa reação com a aparição de uma cor, certo? Da cor meio, de certa forma, meio marrom, Além disso, nós temos 1 ml de tampão do ácido acético, pH ali de 4,5, e 25 ml dessa solução de iodeto de potássio. Então, pessoal, preparado a amostra, agora nós temos que fazer a titulação, Então, conectar os eletrodos, nesse ato do aço inox e do ânodo, certo? Então, o aço inox é o polo negativo e o ânodo é o polo positivo. Interagir, emergir esses dois na célula eletroquímica. E a agitação, Então, aquela função da agitação, a reação com agitação para homogeneizar a amostra. E vamos aplicar uma corrente contínua de 30 mA. Ao mesmo tempo que aplicamos a corrente, iniciamos a contagem do cronômetro, Porque nós conseguimos transformar
essas medidas para a carga. Tá? Então, a gente aplica uma corrente sobre um tempo. O ponto de viragem da titulação, tá? Não do amido agora, é azul, roxo. E o esquema é aquela figura ali da célula eletroquímica. Tá? Então, nós temos essas soluções, o ácido e a platina. Esse é o esquema, tá, pessoal? Então, aqui o multímetro conectado aqui no polo negativo, polo positivo conectado aqui, e o interruptor como se fosse esse curto-circuito, tá? Então, esse é o esquema mais visual de como ocorre essa reação. Multímetro aqui, onde aplicamos, ajustamos a corrente, né? Nesse caso, em 30 mA. Pessoal, então, professor, nesse caso aqui, o volume, né, o volume da amostra de ácido ascórbico foi de 50 microlitros. A reação, pessoal, então nós adicionamos o iodeto de potássio, que ele vai servir como nosso ânodo, tá? Então ele vai oxidar, certo? Ele vai entrar em contato com o ácido, tá? Para nós gerarmos essa espécie aqui e o iodeto, tá? Então nós temos aqui ânodo e cátodo. E nós conseguimos anotar no experimento essa corrente aqui constante, tá? Corrente de aproximadamente 29,2 mA e o tempo de 329 segundos. Então, pessoal, a reação, como vocês viram aqui em cima, é a reação de 1 para 1, tá? Então, iodo, número de mol de iodo é a mesma coisa do que do ácido ascórbico. Então, nós conseguimos aqui, ó, através dessas fórmulas, tá? Então, o número de mols aqui são iguais, é igual a carga dividido pela quantidade de elétrons vezes a constante Faraday, que é 96.845. Com essa fórmula do kit, nós descobrimos a carga, como foram 2 elétrons, né? Pode ver aqui em cima que foram 2 elétrons. Então, nós temos aqui a quantidade de matéria de ácido ascórbico. Com a quantidade de matéria de ácido ascórbico, nós dividimos pela quantidade da amostra. Foi 50 microlitros e nós temos essa concentração aqui. Pegando em consideração aqui que o professor, né, solicitou que nós determinássemos a concentração em miligrama por mililitro, nós coletamos já a massa molar do ácido ascórbico em miligrama por mol, certo? Com a correção do volume, para determinar essa concentração 174 miligramas por mililitro. O erro relativo em relação à amostra de vitamina C é que a amostra de vitamina C tem 200 miligramas por 1 ml. Então, o erro foi de 12,65. Um erro baixo, certo? Por fim, nós temos o preparo e a titulação do ácido acético, determinação, né, de ácido acético na amostra de vinagre. Então, nesse caso que nós vamos transferir 100 microlitros, então percebam que é uma técnica mais sensível do que a técnica potenciométrica, tá? Para o cadinho, adicionar uma gota de fenolftalina, que é o nosso indicador, então o indicador lá da analítica clássica, certo? Adicionamos aqui sulfato de sódio para completar, certo? Coloco o eletrodo de platina e a barra magnética e conectamos os polos positivos e o polo negativo. Eu acho que tem um erro no slide, posso perder. Sempre aparece, no caso, coloração rosa, clássica da fenolftalina, iniciar a aplicação da corrente e simultaneamente o tempo. Então, essa é a reação que nós fazemos, né? Então, aqui é uma reação basicamente ácido-base, certo? Essa reação ácido-base, o volume 100 microlitros, o tempo anotado pelo nosso experimento foi de 241 segundos e a corrente um pouco mais baixa nesse caso, 28,3 mA, com
comparado ao do primeiro experimento. Então, por fim, conseguimos determinar essa concentração na amostra de vinagre. Então, a mesma coisa aqui, mesma fórmula anterior. Carga dividido pela quantidade de elétrons vezes a constante de Faraday, conseguimos determinar a quantidade de matéria. Quantidade de matéria dividido pelo volume da amostra, temos a concentração. Né? E a concentração multiplicada pela massa molar, nós temos esse valor de concentração da amostra. Muito obrigado, espero que tenham gostado.